família é um pedacinho dessa obra do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Você pode estender as suas mãos e orar pela vida da Tati? Aí no seu lugar, ore por ela. Fala assim, Deus, obrigada porque ela veio. Obrigada porque ela deixou a igreja dela. Obrigada porque ela veio sobre a bênção do seu pastor. Obrigada porque ela já orou, ela já ministrou, ela já louvou. E foi bênção a Deus. Ore pelas filhas dela, ore pelo esposo dela. Ore para que tudo aquilo que ela venha derramar em seu coração, o Senhor reparta em bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Senhor, como igreja, nós colocamos a vida da Tati nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor ministra, faça a tua vontade, opere em nossos corações, ó Deus, pois somente o Senhor tem palavras de vida eterna ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Não adianta, gente. Toda vez que eu venho, o frio na barriga continua. Mas isso é bom porque é o Senhor que está no controle. Estou muito feliz de estar aqui, vou falar de novo. Hoje eu estou aqui com a minha sobrinha, não deixa de ser família, né? Minha sobrinha que mais parece comigo do que minha própria filha, mas é sobrinha. Sofia, Mariana e o Nevan, o mais novo casal, gente, estão em lua de mel. Glória a Deus. Aleluia. Família se formando, olha isso. E é muito bom estar aqui, de verdade, com esse convite da Lívia. Eu até mandei um áudio para ela rindo, porque eu estava comentando no trabalho e alguém falou assim, nossa, Tati, você é líder de jovem lá na sua igreja, mas você só é convidado para pregar em culto de família. Aí eu falei assim, a gente não sabe o que Deus quer, mas Deus tem seus planos. E aí, no mesmo dia que eu comentei sobre isso, a Lívia, Tati, tem como pregar lá na igreja? Eu falei, Jesus. Mas eis-me aqui, o Senhor tem tido misericórdia da minha vida, da minha casa, tem nos enviado para lugares que eu sei que é Ele que proporcionou. Estou muito feliz de ver a Ana aqui, uma querida, de ver Geisa, uma amiga que o trabalho me deu. E tantos outros carinhos, tem a Monique também que estava aqui. São pessoas que o Senhor faz a gente conhecer e apresentar porque é para o reino, para o crescimento do reino. E às vezes a gente fica assim, por que o Senhor está me levando para tal lugar? Por que o Senhor está me fazendo ir num lugar? Às vezes você nem quer ir naquele lugar, mas o Senhor te envia por algum propósito. E aí quando você chega naquele lugar, você entende que não era sobre você, era sobre Ele, sempre será. E é por isso que muitas vezes você conhece pessoas que abençoam a sua vida que você menos esperava. A Monique está ali. E eu louvo a Deus por essa casa. Ver essa casa está lindo demais. Quem viu lá atrás da rodoviária e vê essa casa aqui agora, gente, vocês estão lindos como igreja. Louvado seja o Senhor por essa casa, pelo Ministério de Louvor, Ministério Infantil, todos os ministérios dessa casa. Que o Senhor faça prosperar em nome de Jesus. Que as pessoas que entram aqui às segundas-feiras permaneçam aqui não pelo que vocês dão, mas pelo que vocês carregam, que é a presença do Senhor. E aqui tem a presença do Senhor. Sem mais delongas, eu sempre quis falar isso, gente. Sem mais delongas, vamos abrir, né, chique? Coisa de pregadora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Gente, eu vou tirar a sandália. Estou em casa, né? Que não dá não, gente. Se eu contar o porquê, vocês vão rir de mim. Eu passei um óleozinho hidratante, estou escorregando, gente. E aí eu tenho medo de cair daqui e vocês rirem de mim. Pronto, estou livre da minha sandália. Culto da família, né? Tô certa, Lívia? Se não fosse, ia ser, porque a palavra que eu preparei foi para a família. E eu acho que é muito fácil a gente falar de família, né? As famílias são todas iguais, entendeu? Ninguém tem problema, ninguém tem aflições, todo mundo acorda sorrindo de manhã. Bom dia, marido, não é assim, amor, lá em casa? Bom dia, minha filha que está lá, ainda bem que ela não está aqui, que ela vai fazer assim, mãe. Eu falo, filha, vamos acordar a hora de ir para a escola. Eu não gosto de acordar, mãe. Família é tudo igual, né, gente?
Não é, não. E uma das coisas mais difíceis de falar é sobre a família. Porque é o lugar onde é mais atacado pelo inimigo, porque é o propósito inicial de Deus. Ele teve prioridade em criar a família. Ele, quando fez a criação, ele falou, haja, 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 e foi criando tudo. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele falou, façamos. Façamos, porque era algo muito precioso. E a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus, eis aqui a tua palavra, que por si só ela se revela. Mas nós te pedimos, ó Deus, que a terra do nosso coração esteja preparada para receber essa semente, Jesus. Nós não sabemos, Senhor, a identidade de cada família aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a realidade de cada uma delas. E o nosso coração nessa noite está sedento por ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, Jesus, fala conosco. Entrega, Senhor, a porção necessária para aquilo que viemos, a Deus, receber nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Nevão, vem para cá, vem, meu filho. Em nome de Jesus. Tecladinho, vem. Jesus, ele estava concluindo um sermão muito importante, o Sermão da Montanha. E aí, no finalzinho do Sermão da Montanha, ele vai e fala sobre a importância de guardar e obedecer os mandamentos. E aí ele vai e entra nesse texto que fala todo aquele que ouvir, obedecer e praticar os mandamentos que ele estava ensinando desde o início do Sermão da Montanha e de toda a sua trajetória, seria comparado àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouvia, que caminhava com ele, que estava com ele todos os dias, que ouvia todas as suas histórias, ouvia todos os seus ensinamentos, mas não a praticava, seria comparado com um homem totalmente insensato, que transformou, que construiu a sua casa sobre a areia. E aí veio a tempestade, tem até uma musiquinha, né? Na época de EBF, quem é aí? Veio a tempestade e derrubou aquela casa. As tempestades vieram, mas a casa do homem prudente permaneceu. Será que a tempestade que veio sobre a casa do homem insensato foi diferente da que veio do homem prudente? A palavra de Deus vai nos dizer que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. E ela desabou. E aí vai falar antes, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. E ela não caiu. As tempestades eram as mesmas. Foi a mesma situação que aconteceu entre uma casa e outra. Mas o que diferenciou a forma em que ela permaneceu de pé, ou que ela foi à ruína, foi uma coisa. Na verdade, foi alguém. E eu vou descrever durante esse texto, essa palavra, e você, em nome de Jesus, vai entender que para que sua casa permaneça de pé, você não precisa de coisas. Você precisa de alguém. Você não precisa de muitos adereços. Talvez até precise, né, gente? Quem não gosta? Aqui nós temos uma arquiteta, Mariana, e ela, mais do que eu, vai saber falar sobre fundamentos de uma casa, sobre o que precisa para colocar ela de pé, sobre qual é a principal base de uma casa. Mas a gente não precisa de coisas. A gente precisa de alguém. E quantas vezes na nossa família a gente tem como prioridade as nossas responsabilidades sociais? O que são essas responsabilidades sociais?
é colocar o pão de cada dia dentro de casa, é pagar as contas do mês, que é normal, gente. É lei, se tu não pagar, tu fica sem luz. Fica sem gás, fica sem comida. E você precisa colocar um filho numa escola boa, ou se não é tão boa assim, mas pelo menos que ele esteja num estabelecimento onde vai ensiná-lo, uma instituição, desculpa. Você precisa ter uma cama para dormir, um sofá para sentar, uma mesa para fazer as refeições. Nós precisamos disso, mas isso é necessário para uma casa física. Mas aqui, essa casa que Jesus estava se referindo, não era uma casa onde você se assenta, onde você se reúne, mas era o que ela significa. Jesus estava falando sobre uma família, Jesus estava falando até sobre você. Sobre aquilo que você tem colocado como fundamento. Sobre aquilo que você tem colocado como sua base de vida. Que muitas vezes a gente coloca como nossa base de vida o que o outro fala, o que o outro diz, porque se está bom com ele, vai ficar bom para mim também. Não é assim? Muitas vezes eu já fiz isso. E está até fora daqui do que eu anotei, mas o Senhor me fez lembrar. Vocês lembram quando Davi foi enfrentar Golias? Que Saul veio e colocou as armaduras dele? Por que não serviu? Porque não era para ele. Muitas vezes nós damos valor aos nossos fundamentos humanos. Eu preciso ser bem-sucedido. Eu preciso ser uma pessoa bem reconhecida. Eu preciso ser uma pessoa bem estudada, bem culta. Gente, isso pode. Se tem acesso, faça, corra atrás. Tenha um melhor emprego, sim. Faça a melhor faculdade, sim. Se envolva nas questões sociais, sim. Mas não torne essas coisas como prioridade de base da sua casa, da sua família, da sua vida. A palavra de Deus diz que se nós ajuntarmos tesouros aqui nessa terra, eles vão se ruir, eles vão passar, sabe? Vai se corroer. Mas o que a gente precisa juntar são tesouros no céu. Nada melhor que juntar os tesouros no céu com aquele que é dono do ouro e da prata. Que aquele que está nos aguardando no lugar onde as ruas que nós iremos pisar é de ouro. Você já parou para pensar nisso? Que quando você chegar no céu, você vai andar em rua de ouro? Você não vai andar em rua esburacada, com lama, porque isso é uma coisa daqui, dessa terra, e vai passar. Muitas vezes colocamos os nossos fundamentos em coisas passageiras, coisas que vão passar. E aí a gente não imagina o quanto isso tem agredido a nossa casa. De forma muito sutil. Muito sutil. E o primeiro passo para uma boa obra, se eu estiver errada, minha amiga me corrija, é a edificação dela. É a base. Que ninguém está vendo. É a base onde você faz um buraco bem fundo. E aí você vai lá e coloca a sustentação. E dependendo da casa que for, vai ter que aumentar a sustentação. Dependendo da necessidade, vai ter que ser um pouquinho maior do que uma casa talvez comum, basiquinha. Se você quiser um triplex, vai ter que ser uma coisa bem mais forte. Mas a primeira coisa que você precisa entender para que a sua casa não vá à ruína é que ela precisa ter uma edificação. Mas uma boa edificação. E quando a gente para pensar sobre edificação, a gente parar para pensar na nossa vida, quantos aqui já se prepararam para viajar para algum lugar? Que ficou alguns meses, semanas, pensando em que roupa ia levar, em como que ia ser a mala, se a mala ia ser aquela chique para você andar no aeroporto, ou se ia ser só uma malinha, uma mochilinha. Você se prepara. Quantos aqui se prepararam para uma profissão e que hoje estão tendo um sucesso nelas? Ou uma faculdade, como eu falei, ou um negócio que está dando certo, graças a Deus. Para tudo isso nós temos um preparo. Mas sabe o que tem acontecido hoje na nossa geração, infelizmente? É que não há um preparo
para uma família. A gente tem vivido situações onde as pessoas conhecem hoje e casam amanhã. E não tem tido um preparo. Não conhecem, não sabem quem são, não sabem se trabalham ou se gostam de trabalhar. Não sabem quem é a família, não sabem o que tem no coração daquela pessoa. Não sabe se ela está servindo a Deus só para ficar com você, só para ter um relacionamento com você. Existe uma dificuldade muito grande de hoje as pessoas terem a necessidade de se preparar para ter a sua família. Eu lembro que... Vou ter que falar da minha casa, né? E quando a Átila foi falar com meu pai para ficar noivo, que a gente ia casar, aí a Átila falou assim pro meu pai: Sadão, tô vindo aqui porque eu queria ficar noivo de Tati. Ele: você queria? Você não quer, não? Meu pai é desse jeito, é Tramontina, corte rápido. E aí a gente já estava namorando há um tempo. Tinha que chegar essa hora, gente. Porque senão, né, não ia acontecer o casamento, né? Então Deus ia pegar ele de jeito, ou eu ia pegar ele de jeito. Mas existe todo um preparo. E ali em diante, quando ele falou com meu pai, aí meu pai sentou. Ele não sabe disso, mas depois que ele foi embora, meu pai: é isso mesmo que tu quer? É pro resto da vida. Porque se casar, filha minha que casa, tem que honrar. É até Jesus voltar. Dei uma pensadinha, né? Porque até Jesus voltar, gente. Tem que amar, né? Tem que amar com força. E hoje nós estamos chegando a quase 15 anos de matrimônio para a glória de Deus. Não é fácil. Átila sabe. Não é fácil lidar com Tati, não é fácil lidar com Átila. Mas o que faz com que a gente suporte as tempestades que vêm é o nosso fundamento. Eu lembro que quando a gente namorava, e por morar muito longe, Lívia sabe, 3 ônibus, gente. A gente trocava carta. Gente, é romântico, tá? Não adianta rir de mim, não, porque eu estou dando gente rir. Eu escrevia a carta e a gente tinha um código. Se não tivesse escrito no final de cada carta, era já um BO. Era seu fã 0,0099. Porque ele tinha que ser antes do primeiro fã, entendeu? Então, se ele não colocasse lá seu fã 0,0099, era porque alguma coisa... Ou ele estava chateado comigo, ou ele não tinha nem lembrado. Eu falei assim, poxa, não lembrou de mim. A carta era linda. Mas se não colocasse aquele negocinho, ano passado ele lembrou disso, no meu aniversário. Mas a gente passa por tempestades. A gente passa por coisas que a gente acha assim, agora não vai dar. Não vai para frente. Acabou, já era, não dá. Eu sei, Senhor, que eu casei para sempre, mas não dá. Se você nunca pensou nisso, amém, mas eu já pensei. Porque as tempestades, falando assim, às vezes é só um chuvisco, gente. Às vezes é só um negocinho leve, sabe? Uma garoinha. Mas tem dia que é uma tempestade braba. Que você acha que não vai sair ou que sua casa vai inundar. De tanta água que está jorrando naquela tempestade. E aí você fala, Deus, o que eu vou fazer? Mas aí a gente volta para aqui. Se não houver uma edificação perfeita, se não tiver algo que te permaneça firme ali... Não precisa nem de uma tempestade grande. Uma garoa faz a sua casa cair. Faz ela se ruir. Faz ela cair ao chão. Porque você não teve o preparo necessário para se manter de pé naquele tempo. E aí, por conta disso, quantas famílias hoje estão vivendo um tempo difícil por conta das não escolhas que fizeram? É só ir no cartório, casar, né, ter uma casa bonita, pagar as contas do mês e está tudo bem. Deus abençoou. Né? Mas e o fundamento? Em que você tem colocado a sua casa? Em qual altar que você tem colocado a sua casa? Será que é no dinheiro? Será que é na dependência financeira que você tem colocado a estabilidade da tua casa? Será que são nas suas próprias emoções e escolhas?
Não, porque se não ceder, não quero mais. Porque não está pensando em mim. Mas, poxa, essa mulher só pensa nela. Ah, mas ele também só pensa em jogar futebol? Só pensa nas coisas dele? Eu não vou ceder, não, porque eu tenho o meu direito de mulher. Eu tenho o meu direito de homem. Ela tem que me respeitar, porque a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa. Mas submissa é estar debaixo da mesma missão. Não adianta a mulher ser submissa se o homem não sabe em qual missão ele está aqui na terra. E a missão do homem é a mesma que Cristo tem sobre a igreja. É cuidar dela, é zelar por ela. E aí sim a mulher entende, é submissa a ele, porque entende que ele está tendo a mentalidade de Cristo sobre a sua casa. Uma das coisas em que eu orava quando eu era adolescente, eu falava, Jesus, eu quero alguém que seja apaixonado pelo Senhor mais do que a mim. E graças a Deus ele me deu. Quantas correções a Átila me fez? Da gente sentar e falar assim, tá errado. E eu falo isso sem vergonha nenhuma. Porque somos um só. Se eu não estiver bem, ele também não está. E ele, como cabeça, se não houver uma correção dentro de casa, não é expor, não. É dentro de casa. Em oração, na palavra. A gente esmorece e a gente falha. Mas a palavra é que nos mantém de pé. Quantas vezes a gente está enfraquecido porque a gente só quer se manter de pé? Mas o que faz a gente se manter de pé são as muitas vezes e noites de joelho. Fácil manter uma casa. E eu não falo de questões financeiras. Eu tenho 2 filhas. Uma adolescente e uma criança. Para mim, as 2 são crianças, mas um é adolescente. 13 anos. E são fases diferentes, pensamentos diferentes. Hoje, Esté falou, vamos jogar, irmã. Ela, eu não quero jogar esse jogo. E a gente tem que ficar ali, né? No jogo de cintura. Não, vamos jogar agora um pouquinho. Vamos brincar. Não, agora deixa a sua irmã, ela já jogou. Isso é normal. Mas a gente precisa entender que quando vem uma tempestade e a nossa base está firmada, fortalecida, no lugar certo. Ah, meu irmão, pode vir a tempestade que for, pode vir o que vier, que nós prevaleceremos de pé. Não por nós, mas por causa desse alguém, que é a... Abre comigo em Salmos 127. Versículo 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se não for o Senhor aquele que edifica a sua casa, não adianta esforço nenhum das suas próprias mãos, porque vai ser tudo em vão. Tudo em vão. Você pode tentar o que for. Você pode comprar o maior buquê da floricultura para dar para sua esposa, mas se você não colocar o Senhor para edificar a tua casa, não vai adiantar. Eis uma dica aí, tá? Dê flores. Ouviu, maridos? E esposas, eu não sei se todos os maridos gostam de futebol, mas libera ele para o futebol de vez em quando. Lá a gente libera de 15 em 15 dias. Passando disso já é demais. Cada um com sua dificuldade, sua cruz. Volta todo quebrado, gente. Não jogo mais. Estou entregando você, filho. É bom, né? Quando a gente está num lugar diferente. Volta todo, mas a gente libera, né? Que aí vai, querido. Volta feliz. Dorme igual uma criança. Mas vai ser em vão todo o nosso esforço das nossas próprias mãos se o Senhor não for a base. Se o Senhor não for aquele que é o fundamento. Eu queria deixar para falar no final essa parte, mas não tem como. É gritante ver que muitas pessoas estão na ruína porque se acham poderosos demais para resolver os seus problemas.
Quando, na verdade, se o Senhor já estivesse edificando aquela casa, aquela família, nem a tempestade talvez seria tão forte como aquela pessoa sentiu. Ela até poderia ter sido forte, porque a Bíblia aqui está falando que veio a mesma tempestade para os dois. Talvez eles eram até vizinhos ali. E eu fico imaginando assim, o que teve a casa arruinada. Meu Deus, mas eu moro no mesmo lugar. Passei pela mesma coisa e a minha casa que caiu. Mas só dentro daquela casa sabe o que estava sendo edificado. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está levantando famílias edificadas aqui. Que as pessoas ao redor vão falar assim, meu Deus, o que está sendo edificado dentro daquela casa? Eu quero edificar a minha também. Não é porque a sua casa é perfeita, não. Não é porque você é o bambambam ou você é mulher. É a super mulher que sustenta tudo de boa. Gente, a gente sabe que mulher é mulher. A gente não aguenta tudo assim, não. A gente, às vezes, finge que aguenta. Às vezes o negócio está assim, ó, tremendo na base, mas a gente está igual os pinguins de Madagascar. Sorri a cena. Porque está difícil. Mas o que acontece? O que diferencia o nosso fundamento é a nossa base, é a nossa estrutura. Nossa maior necessidade hoje é de construir uma casa estruturalmente linda e perfeita, com os móveis bonitos, modulados. Hoje tem sido a nossa maior necessidade. É errado? Não, já falei que não é errado você ter uma casa bonita. A gente lá em casa tem constante obra. E aí a arquiteta vai brigar comigo porque ela já me bateu ali. Por que não fez um projeto? Uma dica de amiga, tá? Faça um projeto quando você for fazer a sua obra na sua casa. E convide Mariana para fazer. 5%, tá? E a nossa maior dificuldade é deixar Jesus ser o fundamento. A gente consegue criar todos as facilidades para a gente fazer tudo. Não, o homem aqui, não que seja obrigatoriedade, tá, gente? Mas trazendo para a palavra. O homem é o provedor, a mulher cuida dos filhos e da casa, mas hoje a gente vê que mulheres também são provedoras da casa porque auxiliam o seu esposo. E não está errado que eu trabalho fora. A gente sabe que precisa. Hoje, cada dia mais, você vê o quilo do feijão aumentando. E aí você não tem nem como virar vegana, porque até o feijão tá caro, gente. Mas a nossa dificuldade tem sido colocar Jesus como o centro, sabe? O centro daquilo, o centro da nossa realidade, o centro da nossa casa, o centro dos nossos problemas. Quando a gente coloca os nossos problemas na mão do Senhor, a gente está dizendo, Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é. Tem até uma canção que fala, quando o que era difícil se torna impossível, é aí que Deus começa a agir. Eu não sei a realidade da tua casa, eu sei da minha. E não é fácil. Não é fácil. Quando a gente se coloca na disposição do Senhor, se torna mais difícil ainda. Porque você é colocado à prova todos os dias. O Senhor quer ver até onde vai a tua fé. Para fazer um joguinho com você, não. Para que se manifeste a glória dele na sua vida. E aí as pessoas vão ver você? Vão, porque você é corpo. Mas vão ver a glória de Deus em você e vai falar assim, mas não era ela que estava chorando semana passada? Não era ele que estava batido e até faltou o culto? Que alegria é essa que eu não estou entendendo? Ei, você não está entendendo porque a base que ele criou não é visível. A base que ele tem não é algo que possa ser atacado, nem por uma tempestade. A base dele é profunda. É algo que é de acordo com os dias, com os anos. Você não tem como falar para Jesus lá no dia do seu casamento, Senhor, seja o centro da minha casa. Entrar na sua casa e fechar a porta para Jesus. Ele tem que estar na mesa todos os dias. Ele tem que estar com você todos os dias. Uma coisa que eu não abro mão é de orar com as minhas filhas antes de sair. A Pamela agora tem saído com a Átila mais cedo. Mas eu pego o Esté dentro do carro e falo, filha, vamos orar.
Porque no natural a gente sabe o que vai acontecer naquele dia. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai encontrar pessoas, a gente vai dirigir, a gente vai de ônibus. Mas no sobrenatural é o Senhor que vê. Então a gente precisa dizer, Senhor, vai comigo, volta comigo, fica comigo, anda comigo, fala comigo, age comigo. Guarda a minha casa, guarda a minha família. Tem uma oração que Esther faz. Cada oração dela é diferente, mas tem uma oração que ela sempre faz. Ela falou assim, Deus, abençoe o meu papai, porque ele fica em pé o dia inteiro trabalhando. E aí ele chega em casa com as pernas doendo. Ele nem sabe que ele ora por ela, que ela ora por ele. Mas a gente precisa entender que quando Jesus é o centro, tudo volta para ele. Os nossos filhos terão sede de Jesus. Os nossos vizinhos terão sede de Jesus por aquilo que transborda em nós. Não tem como você dizer que é um cristão e a sua casa não ser edificada por aquele que é o Cristo. Se você não edificar sua casa em Cristo, ela vai à ruína. Ela vai cair. E ela cai mesmo. Mesmo. Eu encontrei com uma prima essa semana. E eu só não chorei na frente dela porque a situação era tão difícil. Se eu chorar, você ia ficar pior. E eles eram da igreja, batizados. Receberam uma oportunidade de morar num lugar. E aí Deus falou. A gente precisa entender quando o Senhor fala. E dar atenção devida para a voz dele. Porque às vezes é contra aquilo que a gente quer. E o que parece muito bom. E aí a gente acha que aquela voz de Deus, que ele está falando mesmo que não é bom, é coisa da nossa cabeça e a gente vai. E aí ela foi morar nesse lugar, longe da família dos dois. E ela foi. Um ambiente completamente diferente, gente, da realidade que ela tinha como base. Vieram as tempestades. Começou violência dentro de casa. Da violência, houve a separação. Da separação, houve casamento de ambos, homoafetivo. 3 crianças que hoje vão para a casa das 2 mães, dos 2 pais. E eu não estou aqui falando isso para você ter comiseração por eles, não. Mas para orar por eles. Agora coloque-se no lugar deles, se fosse da sua família. Como que estaria o seu coração? Criado no centro ali, no altar do Senhor, ouviu os mandamentos, ouviu os ensinamentos, ouviu tudo que Jesus tinha para dar, desde a sua infância até a sua juventude. Mas aqui Jesus fala que o homem imprudente é aquele que ouve, que caminha, que escuta, mas que não pratica. E veio a ruína. E a única coisa que eu falei para ela que eu tinha para dar é falar, ainda há solução. Sabe por quê? Porque por mais que a gente esteja vendo a tempestade, o sol não deixa de brilhar lá em cima. E o nosso sol é o sol da justiça. A tempestade vai estar acontecendo, gente, mas o sol está brilhando lá. Ele está lá no mesmo lugar, ele não saiu daquele lugar. A gente só precisa convidar ele para o centro de novo. A gente só precisa trazer ele de novo. Vem cá, Jesus. Toma as rédeas dessa situação aqui, porque não dá mais. Quando Jesus está presente na tempestade, gente, pode vir qualquer coisa. Um tufão, um ciclone, um terremoto. Pode vir qualquer situação, qualquer. Pensa aí numa situação muito difícil da sua casa. Talvez que já está acontecendo, ou que aconteceu, ou que você está sentindo que está para acontecer. Se Jesus está aí no meio, fica tranquilo. Se não está, entrega para Ele. Porque quando Ele está na tempestade, junto com você, fica tranquilo. Jesus estava na tempestade junto com os discípulos. Só que Jesus estava dormindo. E estava todo mundo lá.
E aí o discípulo vai, Jesus, você não está vendo a tempestade? Ele, acalma a tempestade. Tudo ficou bem. Estou fazendo aqui um resumo do que aconteceu. Ele está na tempestade é diferente de quando ele não está. Porque aí o domínio daquela tempestade é meu. E a gente não sabe lidar com tempestade. A gente precisa de alguém e não de algo. E esse alguém é Jesus. A base da nossa casa precisa ser Jesus. A base, o fundamento do nosso lar precisa ser Jesus. Porque se não for, tudo vai ficar doente. E doente mesmo. Até doenças físicas. Porque vem a amargura, vem a tristeza, vem a ansiedade, vem a depressão. E tudo isso daqui a pouco gera um câncer. Gera uma síndrome do pânico. Gera uma dor de cabeça excessiva. Gera uma úlcera no seu estômago. E você acha que é a correria do dia a dia. Mas não, é porque Jesus saiu do centro. E você está tentando lutar com as suas próprias forças. E não é com as nossas forças que a gente conquista uma batalha. Que a gente conquista uma guerra. Não é. É com Ele. Colossenses 3. Já estou terminando, gente. Esse texto, para alguns, talvez vai ser um texto difícil. Outros vão entender com clareza. E outros vão aprender hoje, pela misericórdia de Deus. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Colossenses 3,18. Como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E o 23 é algo que eu uso para a minha vida, do dia a dia, no meu trabalho, uso mesmo, com prioridade. Eu cuido de bebês no berçário. Ana sabe, Geisa. E eu sou apaixonada. Todo dia eu chego falando das crianças. Eu só não rapito as crianças, que as mães são tudo conhecidas. Aí vão saber onde é a minha casa. Senão eu raptava todo mundo. Mas esse texto diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O que está pedindo aqui sobre os deveres da família não é apenas uma obrigação daqueles que estão dentro de casa, mas é um dever de obediência, é algo que você precisa olhar e entender com amor, que precisa ser praticado. Ah, eu vou fazer para que as pessoas vejam que eu sou submissa. Não, eu vou fazer porque é para o Senhor. Eu estou debaixo da mesma missão que Átila, mas entendendo que nós estamos vivendo para a glória dele. Eu estou criando as minhas filhas debaixo da direção do Senhor e da palavra, não porque eu sou crente, estou indo aos domingos, às quartas, à quinta, à terça. Não, mas porque eu entendo que quando eu cuido delas, eu estou fazendo para o Senhor. Eu não estou irritando as minhas filhas, a ponto delas desanimarem, porque aqui está dizendo em Colossenses apenas, não, mas porque se eu irritar, elas vão desanimar e a culpa é minha, se elas se afastarem. Mas eu estou fazendo porque eu amo primeiro o Senhor. Eu amo meu marido e amo os meus filhos, mas eu amo o Senhor mais do que eles. E se eu não amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo que eu tenho e até da minha família, eu não vou entender que Ele tem que ser o centro de tudo. Eu vou colocar Ele como parcialidade. Aqui o Senhor mexe, aqui não. Mas quando eu amo Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser, de todo o meu respirar, eu entendo que no meu trabalho eu sirvo Ele, na rua eu sirvo Ele, na fila do mercado eu estou servindo ao Senhor, no posto de saúde esperando o médico atender eu estou servindo ao Senhor.
No meio da tempestade, eu estou servindo ao Senhor. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. E se Ele te colocou dentro de uma família, é porque você tem um propósito dentro dela. Você não é apenas filho, você não é apenas esposa ou marido. Você não é apenas pai, você é alguém que carrega a glória de Deus. E precisa amar a sua casa, mas Jesus precisa ser o fundamento dela. Jesus precisa ser a estrutura fundamental dela, a estrutura como base dela. Não tem como ser, se não ter Jesus como fundamento, senão ela vai à ruína. E aí, como eu construo, Tati, essa minha casa sobre a rocha? A gente já falou aqui desde o início. Coloque Jesus no centro de tudo. Coloque Jesus no centro de tudo. Traga Ele para o meio de tudo. Fale, Jesus, até hoje foi comigo, mas a partir de agora é contigo. Jesus, a gente já falhou pra caramba, já errou muito. A gente já deu com um murro em ponta de faca. A gente está numa situação muito delicada, mas agora é contigo. Ah, tá tarde demais, Tati. Tá tarde, o negócio tá difícil. Jesus vai olhar e vai falar assim, agora que tu me chama? Não. Ele vai olhar para você, pode deixar. Que agora a tempestade é comigo, não é com você. Respeitando e suportando um ao outro em amor. Gente, teve uma vez que eu li esse texto para minha filha mais velha. Aí ela falou assim, mãe, é suportando para assim, eu te suporto. Não, filho. Não é, vou suportar. Não. Quando a palavra de Deus diz suportando uns aos outros em amor, é dando suporte. Você tem dado suporte para sua casa? Não é o suporte que só Jesus pode dar, mas é o suporte que você como mãe, você como esposo, você como filho pode dar. Você tem dado? Olha o que o versículo 13 e 14 de Colossenses 3 diz. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Jesus é o próprio amor. E quando a gente age com amor, a gente está agindo como Jesus agiria. Colocando Jesus no centro de tudo, eu já falei. Vai vir a tempestade. Vai vir o dia mau. Vai vir um vento muito forte. Eu não estou profetizando isso, não. Estou contando uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Pode ser que a minha tempestade comece amanhã. Ou indo para casa. Senhor, só estou dando um exemplo. Só um exemplo. Se você já tentou buscar em todas as áreas e não conseguiu solução para o seu problema dentro da sua casa, eu quero dizer para você que Jesus é a solução. Ele é a solução. Nem que você precise colocar a sua casa no chão, nem que a sua casa já esteja em ruínas. Eu não sei, talvez hoje você chegou aqui entendendo que não tem mais jeito para sua família, não tem mais jeito para sua casa, não tem mais jeito para o seu filho que está afastado do Senhor, ou o seu esposo, ou a sua esposa. Não tem mais jeito, Tati. Já deu o que tinha que dar. Tô bem. Tá nada. Se Jesus não está com você, você está bem como? Vai passar aí, um períodozinho de alegria e vai voltar de novo para a ruína. Tati, está um caco, está tudo quebrado. Eu conheço um homem que, além de ser rei, ele é senhor, ele é amigo e ele é oleiro. E ele é especialista em pegar caquinho e fazer tudo de novo. Ele é especialista em pegar aquilo que não tem forma mais, juntar tudo com as próprias mãos e refazer para a glória dele.
Eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse a refletir como está o fundamento da tua casa. Talvez hoje a sua casa está como um caco quebrado, como eu falei. Mas Jeremias 18 fala sobre isso. E o Senhor deu uma visão a ele foi até o oleiro. E ali, enquanto estava sendo feito, o vaso quebrou e ele começou a refazer. E ele estava falando sobre o povo de Judá, que não tinha mais jeito. Se você for pegar o texto e ler, você vai ver que o povo de Judá não tinha mais jeito. Talvez é o que você está enfrentando hoje dentro da sua casa. Não tem mais jeito. A solução para minha casa não tem mais. Não tem mais jeito. Acabou. Mas no meio do processo, Deus fala para Jeremias, assim como eu restauro esse vaso, eu posso restaurar esse povo. E assim como o Senhor restaura esse povo, Ele pode restaurar a sua casa, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode restaurar o fundamento, que é Ele. Ele pode vir com fundamento hoje para você. Existe uma restauração de Deus para a sua casa hoje. Não é amanhã. Essa decisão de colocar Jesus precisa ser hoje. Porque você não sabe qual vai ser a tempestade que você vai enfrentar amanhã. E aí, se você ficar esperando a tempestade vir, sua casa pode ir à ruína de vez. Não espere vir a tempestade, ou não espere a tempestade piorar. Que Jesus volte ou seja o centro disso. Eu peço aqui, se puder, convidar você que hoje tem olhado para dentro da tua casa e tem entendido que não tem mais jeito, ou até tem jeito, mas está difícil de compreender de que forma que vai ser. Se você quer vir até aqui na frente, eu vou orar com você. Talvez hoje eu não esteja passando por uma tempestade, mas eu não sei amanhã. Mas algo que eu sempre faço, e eu não estou falando isso como clichê, porque está sendo filmado, ou porque você está me vendo, não. Eu coloco todos os dias a minha casa diante do Senhor. Tem dias que está difícil, ela fala, filha, está difícil. Eu falo assim, calma. Às vezes eu ajo, gente, de uma forma que nem eu estou me entendendo. Está um negócio esquisito e eu estou lá. Vai tudo bem. Porque não sou eu que estou no controle. Não pode ser eu e você estar no controle. Chegou o tempo em que Jesus falou assim, vem porque eu quero restaurar a sua casa. Eu queria que você se colocasse de pé. Se existe esse momento, se está acontecendo esse momento dentro da sua casa, ou alguém da sua família, e você entendeu que só Jesus pode trazer a base estrutural forte, que não vai permanecer abalada, mas vai permanecer firme. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, que eu quero orar com você. O Senhor quer restaurar a sua casa hoje. O Senhor quer restaurar a sua família hoje. O Senhor tem algo novo para a sua casa hoje, algo profundo para a sua casa hoje, que não vai ser abalado por um vento ou uma tempestade. Eu não estou passando por nada. Mas a sua base tem sido Cristo? Porque se não tiver, eu preciso te avisar que vai à ruína. Mas se Cristo está dentro da sua casa como centro de tudo, continue colocando Ele como base fundamental. É Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. A nossa família precisa refletir Jesus. A nossa casa precisa refletir Jesus. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes precisam refletir Jesus. E é hoje que o Senhor quer fazer algo diferente dentro da sua casa.
É hoje que o Senhor quer fazer assim, olha, está em ruína, mas hoje eu vou construir algo tão poderoso dentro de você, que quando você voltar para casa, as pessoas que estão lá vão falar assim, mas por que está diferente? Ei, o alicerce da nossa casa está diferente. Eu decidi entregar para Jesus.